O tema de hoje é efetivamente falarmos sobre threat hunting. É um tema que eu acho super interessante, é um tema que tem aqui uma série de problemáticas e tem, em cima de tudo, aqui uma série de informações proveitosas quando pensamos numa política de segurança. A ideia é definirmos aqui um pouco o conceito. Quando falamos de um conceito, acaba por ser interessante percebermos exatamente ou arranjarmos uma definição base para todos nós, para toda a gente, mas o objetivo é explicar porque é que, para além de todas as seguranças, as proteções de segurança que temos ao dia de hoje, seja de um ponto de vista de perímetro, seja de um ponto de vista de endpoint security, seja de um ponto de vista de autenticações, agrupando aqui todas as técnicas, realmente porque é que ao dia de hoje é essencial nós termos um serviço de threat hunting. Comecemos pelos factos. Provavelmente muitos destes vocês já conhecem. Atores governamentais são, sem dúvida alguma, quem nos últimos anos tem potenciado o conhecimento, a expertise, se quiserem, em cibersegurança. Foram responsáveis pela criação e a formação de grupos de ensinamentos para que efetivamente se construísse aquilo que se chama um exército cibernáutico, se quiserem assim. Deixem-nos dizer que em 2013 descobriu-se que Inglaterra espiava a Bélgica, foi o primeiro, diria, a primeira ocorrência em termos europeus, em termos de membros da União Europeia, em que um Estado europeu estava como que a vigilar outro Estado europeu. Portanto, uma das primeiras causas para termos cada vez mais atacantes, quiserem, adversários, quiserem, o nome que lhes quiserem chamar, hackers também, é exatamente os atores governamentais. São os responsáveis pela formação cada vez mais de ciber-expertos. Isto não é necessariamente mau, de um ponto de vista positivo, não é necessariamente mau. A verdade é que muitos deles acabam por fazer transparecer para fora muito do seu conhecimento, muitas das ferramentas que é desenvolvida internamente para espionagem e que, acima de tudo, tem um grande objetivo, que é um pouco como saltar as barreiras dos modelos de proteção existentes, de forma a conseguirmos exatamente auscultar, monitorizar quem queremos através de qualquer tipo de dispositivo. Outro indicador é claramente, ou uma das técnicas mais utilizadas pelos atacantes, prende-se com levar alguém que é um utilizador, que é um empregado de uma determinada companhia, enganá-lo, se quiserem utilizar o termo, no sentido de colaborar, ainda que inconscientemente, com um ataque efetivo. Portanto, seja conscientemente, seja inconscientemente, um dos elos aqui mais fracos é claramente o utilizador, em que por vezes é reencaminhado através de phishing, spear phishing, para um determinado website, para uma determinada aplicação onde coloca as suas credenciais essas que utiliza por todos os seus sistemas, mas por outro lado também aquele utilizador com menos consciência ou maturidade de cibersegurança e em que efetivamente acaba por colaborar involuntariamente num ataque. Ora, mais dados interessantes para vos facultar. 75% dos ataques com sucesso envolvem essencialmente técnicas que não utilizam malware, portanto, que não têm a necessidade de descarregar um payload, que não têm a necessidade de descarregar aqui um infector, se quiserem. Por outro lado, e ao contrário, a média da indústria é cerca de 175 dias, portanto, reparem, quase 6 meses, quase meio ano, até que efetivamente as empresas tenham a capacidade de detectar que estão a ser alvo de espionagem, que estão a ser alvo de um comprometimento, que estão a ser alvo de um ataque efetivo que lhes está a roubar informação, que está a enviar informação para o exterior. Estes são dados um pouco preocupantes, ou bastante preocupantes, da nossa perspectiva. Ora, se quisermos olhar aqui um pouquinho onde é que estamos atualmente, o que é que existe no mercado, de uma forma genérica, que tipo de modelos de proteção ou de políticas de segurança existem e no que é que efetivamente isto resulta. Ora, por um lado temos, essencialmente, para controlar malware, temos modelos baseados em controle de execução aplicacional. Ou seja, eu posso ter um Apple Store, posso ter um Google Market, o que seja, que me deixe descarregar aplicações que apenas estão certificadas. Posso ter um outro modelo, por exemplo, no caso da WatchGuard, nós implementamos um modelo de confiança zero, de Zero Trust, em que eu primeiro classifico todos os processos e só se o processo estiver classificado é que permite a sua execução. E isto
de facto resolve qualquer ataque que numa dessas fases utilize um payload, permite-me que só pelo simples facto de seres desconhecido eu preventivamente vou bloquear este processo e resulta muito bem, efetivamente resulta muito bem. No entanto, resulta muito bem face a ataques que utilizem malware, portanto, em que em algum momento da sua fase façam o descarrego de uma livraria, de um script, de um driver, do que seja. Ao mesmo tempo, nós temos cada vez mais, como vimos, ciberexpertos e temos, portanto, pessoas com bastante conhecimento, bastante recursos, a adaptarem-se e cujo seu desafio é adaptarem-se aos modelos de segurança. Isto resulta efetivamente em consequências que têm por nome exploits, portanto, que não têm nada a ver com malware. Portanto, estamos aqui a falar de técnicas de ataque que injetam código malicioso em processos legítimos e, portanto, é preciso perceber muito bem o contexto de execução, espaço de memória alocado, tipo de instrução executada, etc, etc, para que realmente nós consigamos perceber que se trata de uma ação maliciosa, porque em princípio é um processo legítimo que está a executar e portanto, a todo este contexto de fazer executar ações maliciosas sobre aplicações legítimas, existe aqui um domínio, tipicamente designamos por Living Off the Land, portanto este LOTL quer dizer exatamente isso, Living Off the Land, ou seja, os atacantes tendem a utilizar aplicações que já existem nos sistemas operativos. Porque é que eu vou ter que descarregar uma livraria de encriptação se eu posso simplesmente utilizar um 7-zip, associar-lhe uma password e, ainda que não encripte com um grande algoritmo, comprimo essa informação e protejo o acesso com uma password e, portanto, inibo o cliente de efetivamente ter acesso aos seus próprios dados. E, portanto, por outro lado também, cada vez mais, o que vemos é uma tendência para os ataques dependerem de um momento muito essencial, roubo de credenciais. Vemos também atacantes a atuarem como se fossem utilizadores perfeitamente legítimos, em que importa perfeitamente perceber o contexto de execução. Acima de tudo, parecem todas as ações legítimas, processos legítimos, utilizadores legítimos, não são novos utilizadores, não são novos payloads que são descarregados, mas acima de tudo são utilizados contextos normais existentes no sistema operativo para comportamentos esses sim anómalos e completamente fora. Em termos de solução, o que é que ao dia de hoje se utiliza? Falamos de tecnologias de anti-exploit, com maior ou menor capacidade de monitorizar todo e qualquer processo que existe na máquina, versus apenas aqueles os processos mais utilizados. Falamos em modelos de Zero Trust, como vimos, que resultam muito bem para todo e qualquer tipo de ataque em que é utilizado um novo objeto, um Zero Day, portanto, que não conhecemos, não está catalogado, mas ainda assim é desconhecido e, portanto, preventivamente temos todas as capacidades de bloquear a execução de um determinado objeto simplesmente porque é desconhecido. Podemos e devemos, aliás, optar por este tipo de política de segurança, mas também, acima de tudo, monitorizar o contexto de execução, retirar deste contexto de execução o maior número de evidências possíveis, de forma a podermos padronizar ou perfilar, se quiserem, comportamento de utilizadores, comportamento de processos, comportadores de máquinas, no sentido de classificar exatamente tudo aquilo que há para classificar. Objetos, processos, comportamentos de utilizador, etc, etc. De um ponto de vista de threat hunting, este é o tema para hoje, estamos a olhar para aquilo que é, como dizia, primeiro que tudo, o comportamento de aplicações normal. Pensem, sei lá, um Chrome na versão 80, como é que se comporta? Que espaço aloca em memória? Que tipo de instruções são passadas para execução para esse espaço alocado em memória? Se há alguma coisa por aqui alterar, convém se calhar reclassificar, convém se calhar investigar o que é que está a passar. Pensem também em utilizadores. Seria normal o nosso utilizador da recepção estar a executar Python? Se tivermos esta visibilidade, inequivocamente ou instantaneamente não vamos conseguir perceber aqui uma evidência clara de que alguma coisa não está bem. Ou imaginem então esse utilizador da recepção que tipicamente não tem porque utilizar Python o esteja a fazer ainda para mais num computador que não é o seu. Portanto, um dos grandes objetivos aqui do serviço de threat hunting é um pouco perfilar o comportamento, é também evidenciar o comportamento quer de processos, aplicações, máquinas e utilizadores, evidenciar aqueles que são comportamentos erráticos ou desviantes daquela que é a norma. Por outro lado, proativamente, tentar detectar aquilo que são novas técnicas, novas táticas, novos procedimentos que os atacantes possam estar a utilizar. Muitas das vezes os atacantes atuam numa fase inicial de forma genérica, sem grande preocupação quanto aos seus rastros,
e abandonam esse ataque por simplesmente, ok, este é um cliente que tem uma política de segurança aparentemente consistente e, portanto, eu vou demorar aqui mais algum tempo do que aquilo que pretendo a concluir um ataque. Não obstante, acaba-me por deixar aqui algumas evidências. A sequência dessas evidências consegue-nos dar visibilidade de algumas técnicas, de algumas táticas que realmente possam estar a fazer. E não nos equivocamos, existem de facto pessoas do outro lado, ainda que aos dias de hoje cada vez mais exista automação também em ataque, não é só nós não somos só nós da perspectiva de defesa que utilizamos inteligência artificial, automatização, também uma perspectiva de ataque, ela existe, ela é utilizada, mas também pessoas, efetivamente, a errar códigos do outro lado, já live na shell remota, a tentar, quer dizer, a lançar uma série de comandos que por vezes são erráticos, porque é um teclado e é uma pessoa que efetivamente está do outro lado. Ora, da nossa perspectiva, threat hunting está aqui numa fase de detecção, ou seja, ainda que em conceito o threat hunting não seja propriamente um processo reativo, não é um processo de threat detection, como vamos ver a seguir, mas efetivamente é extremamente essencial investigar tudo aquilo que está em execução, ter visibilidade sobre tudo aquilo que acontece em cada um dos dispositivos e ter a capacidade depois de, aí sim, proativamente, e como vamos ver também, com base em outras premissas que não a automatização, não a inteligência artificial, termos a capacidade de identificar e reconhecer novas ou de derivações de ataques já conhecidos ou focados essencialmente naquilo que é um alvo, naquilo que é uma família de malware já conhecida com alguns desvios. Portanto, tipicamente, um serviço de threat hunting tem o seu foco principal na fase de execução, também na pós-execução tem todo o interesse em retrospectivamente analisar tudo aquilo que ocorreu. Ora, o que é que não é threat hunting? E vemos cada vez mais, ou muitos modelos baseados em eu tenho um SIEM, coloco aqui imensos eventos e depois faço aqui serem executadas pesquisas por indicadores de compromisso. Ora, isto não é de forma alguma executar um processo de threat hunting. Não é realmente estar à espera reativamente por um alerta, não é estar à espera que, com base em um IOC, eu tenho uma detecção. Também não é, de facto, uma substituição de threat detection, ou seja, threat detection continua a ser essencial, vai continuar a ser essencial. Threat hunting é algo que alimenta retrospectivamente, ou digamos que continuamente irá alimentar a capacidade de melhorar a capacidade de detecção propriamente dita, a descoberta de novas técnicas de ataque, a validação dessas técnicas de ataque, a comprovação dessa validação e depois então a conversão dessas regras de hunting, se quiser, e já vamos falar um pouco melhor sobre isto, em capacidade de detecção, acaba por juntar estas duas peças num processo de política de segurança. Ora, por outro lado, threat hunting também não é um processo automatizado. É realmente um processo que está completamente centrado no conhecimento dos analistas. Não é algo que eu possa esperar que, seja qual for aqui a tecnologia de Big Data, de inteligência artificial, me vá dar de forma instantânea. Não, tipicamente tem que ver muito com uma hipótese que é criada, a assunção de que realmente nós já fomos atacados, mas não sabemos como, mas seguramente existem evidências que me comprovam que eu já fui atacado. Resta-me, para mim, descobrir quais aquelas são. E os objetivos são claros. É descobrir, efetivamente, novas técnicas de ataque, novas evidências que comprovem essas técnicas de ataque, descobrir a causa ou a origem dessas técnicas de ataque, documentar tanto quanto possível todo esse tipo de eventos, de ferramentas, de processos, de artefactos que realmente foram utilizados e, sempre possível, fazer também um mapeamento para aquilo que é a framework de segurança do MITRE, validar a tática em que determinada técnica é executada e com o objetivo sempre de melhorar a nossa política de segurança. Para isto, essencial recolher o máximo de informação possível,
conseguir correlacionar e por informação refiro-me exatamente a eventos, ok? Portanto, que tipo de processos são criados, alterados, apagados, fecheiros novos, modificações a fecheiros, aberturas de fecheiros, todo o tipo de comunicações, alterações das chaves de registry, instalações, desinstalações, ter o contexto de execução do dispositivo que se está a proteger. Com toda esta visibilidade, aí sim, e com efetivamente múltiplas fontes de conhecimento de ameaças, de threat intelligence, se quiserem, aí sim conseguimos ter ou ter ferramentas e serviços que nos ajudem ou que ajudem analistas o mais rapidamente possível determinar se de facto esta assunção que tem, esta hipótese que tem, é realmente válida enquanto um ataque ou não. É um pouco mudar aqui, ou tentar mudar aqui o tabuleiro, ou a mesa, se quiserem. Tipicamente, quem está preocupado em assegurar a proteção de determinado perímetro, determinado asset, determinado dispositivo, do ponto de vista do atacante, ele precisa apenas de uma vulnerabilidade para conseguir realmente comprometer esse asset, esse dispositivo. Do ponto de vista de threat hunting, o que nós tentamos fazer é virar aqui o tabuleiro e realmente, se conseguirmos identificar determinadas evidências ou sequência de evidência, nós conseguiremos, com base em visibilidade, definir um pouco qual a técnica, qual a tática e de que forma é que tudo isto está a ocorrer. Ora, quem é um threat hunter, ou se quiserem um analista? Qual é o seu objetivo? O que é que faz? Que tipo de conhecimento é que tem de ter? Só que falamos de alguém com conhecimento perfeitamente fora da norma em termos de ataques de cibersegurança, com uma necessidade extrema de atualização daquilo que são técnicas de ataque, de evidências de ataque, do ponto de vista de consequência no sistema operativo, e que visa exatamente, por um lado, a construção de novas regras de hunting, se quiserem, a geração de novas hipóteses de ataque, validar estas regras de ataque e também, uma vez validadas, consolidá-las naquilo que chamamos de indicadores de ataque. A ideia é sempre nós tentarmos alertar clientes, parceiros, sobre algo que está para acontecer e não propriamente sobre algo que já aconteceu. Plataformas que utilizam Orion, apresento-vos a nossa plataforma de Threat Hunting e Incident Response da WatchGuard, que permite exatamente aos nossos analistas, dentro daquilo que é o nosso serviço gerido de Threat Hunting, identificar indicadores de ataque por um lado, mas também ter a capacidade total de visibilidade e de resposta a incidentes. Dentro daquilo que é o processo, e mais à frente vamos ver alguns casos de uso muito rapidamente, temos alguns conceitos base. O conceito de hunting rule, ou seja, uma regra de caça, se quiserem, no fundo é uma condição que eu estabeleço que permite exatamente identificar determinado tipo de evidência que me leva a um ataque. Aqui estamos a olhar para operações sem sucesso, em que o processo, e tipicamente aqui falamos de um elemento A efetua uma ação sobre o elemento B. Podemos lhe chamar um processo A, que efetua uma operação, lança, cria, modifica sobre um processo B. Olhando para este caso particular, estamos a olhar para processos filhos, se quiserem, lançados por outro qualquer processo de PowerShell ou deste Sync App Publishing Server.exe, e em que no seu conteúdo de execução de command line tem qualquer um destes parâmetros, ok? E portanto, tipicamente, o objetivo é sobre um data lake. Imaginem, todos os clientes da WatchGuard que utilizam WatchGuard EPDR estão a recolher aqui telemetria, e estamos a falar em cerca de 10 mil eventos em média por dia de cada máquina, e portanto vamos fazer uma pesquisa sobre este enorme data lake. Instantaneamente temos os resultados de evidências que cumpram com esta condição. Nesta fase estamos a falar de uma regra de hunting. O passo seguinte é validar e convertê-la num indicador de ataque. Ora, o indicador de ataques é algo com uma probabilidade bastante maior e bastante alta de ser efetivamente um ataque. E, portanto, o passo seguinte é validar-se, mais uma vez, sobre todo o universo de máquinas, quais são as evidências que conseguimos identificar em clientes que cumpram com este indicador de ataque, alertando previamente, portanto, antes propriamente de eu ter a minha máquina comprometida, de qual a tática, qual a técnica e quais são os artefactos e as evidências que conseguimos recolher
para o explicar. Olhamos para alguns casos de uso. Neste caso, bastante conhecido, diria eu, Proxy Logon Exploit. Temos aqui os CVEs a que nos referimos e em que partimos exatamente de uma hipótese. Portanto, a ideia aqui é, ok, o analista gera uma hipótese e, a partir desta hipótese, tenta reunir os resultados dessa hipótese. Portanto, olhamos para operações com sucesso, discussões de um processo pi de W3WP.exe, em que atuam sobre um ficheiro que pode ter um nome em que começa por app_web_ e depois qualquer coisa entre A e Z, 0 e 9 e por aí fora, uma DLL especificamente, com uma limitação de 100 resultados. Eu quero, acima de tudo, procurar evidências de que isto existe. Tenho os meus resultados à direita, posso ajustar a minha query, ou o analista ajustará com certeza a sua query para incluir, por exemplo, parâmetros de command line, e o que vamos ter é, efetivamente, aqui todas as execuções, com o parent ID, convém. Neste caso, é relevante o ID do processo PI para perceber exatamente se temos aqui alguma coerência e vemos quais são os parâmetros que são lançados através de command line. O passo seguinte seria validar diretamente numa das máquinas. Agarrando um daqueles exemplos, salto para as 24 horas de telemetria que essa máquina me dá, ou que, neste caso, o WatchGuard da PDR me oferece, e vou identificar exatamente qual é que é o evento que foi registado, a que horas, que te permite exatamente fazer o match com a condição, ou a hipótese, se quiserem, que o analista gerou. E a partir daqui, sequencialmente, o que é que ocorreu antes, o que é que ocorreu a seguir, se houve detecção, se não houve detecção, se o processo é legítimo, não é legítimo, e reparem que sim, estes processos estão todos a verde, são todos legítimos, por per si, não são propriamente maliciosos, mas o seu conteúdo de execução, sim. Ok? Depois teremos aqui capacidade de olhar de uma forma mais gráfica, menos gráfica, conseguimos perceber exatamente como é que decorreu este ataque, este processo, que é legítimo efetivamente, como é que foi executado de forma a originar, de facto, aqui uma ação maliciosa. Olhamos para o mesmo caso, uma vez comprovada a regra de hunting, o passo seguinte é convertê-la num IOA, portanto, num indicador de ataque. E aqui sim, processar este IOA sobre todas as máquinas que estão protegidas pela solução do WatchGuard PDR e, portanto, obter daqui os resultados de que clientes e que máquinas é que efetivamente estão a ocorrer com este ataque. O segundo caso, partimos já de um IOA, portanto, aquilo que eu vou fazer é, não vou gerar uma hipótese, não vou validar e comprovar essa hipótese, vou sim agarrar aqui num caso muito particular e conhecido, Print Nightmare Exploits, e vou à procura daqueles que são os meus clientes que efetivamente têm evidências na sua telemetria desta técnica de ataque, desta exploração, desta vulnerabilidade. Mais uma vez, salto diretamente para as 24 horas de evidências dessa máquina, registadas. Tenho várias ferramentas, vários serviços que efetivamente ajudam o analista a tomar uma decisão. Estamos perante um IOA confirmado ou não confirmado. Portanto, neste caso, sim, temos aqui, processam-se algumas classificações de novos ficheiros zero days, DLLs, que são executadas, criadas por processos legítimos e, portanto, consequentemente também, da mesma forma, melhoramos aquilo que é a nossa capacidade de detecção, alimentamos a nossa capacidade de detecção. Ora, o terceiro ataque e último, ou melhor, caso de uso, teremos depois outros mais simples, mais óbvios, tem que ver exatamente com brute force, ataques brute force. Temos a capacidade efetivamente de identificar todos os artefactos, todos os atores dentro do ataque, com base nas tecnologias que vimos anteriormente. Temos também aqui, ou esta plataforma, os analistas têm à sua disposição a capacidade de gerar, se quiserem, notebooks ou playbooks, se quiserem, em que automaticamente é possível fazer uma investigação sobre toda a telemetria que recolhemos e com uso exatamente destas regras de hunting, destes indicadores de ataque e da capacidade de automatizar uma investigação de um ponto de vista de incident response, ter visibilidade imediata e documentada sobre determinada evidência, determinado ataque. Vemos aqui outra execução por command line de interface. Temos também aqui evidências, ou mais um exemplo é exatamente utilizando uma técnica de desabilitação ou desabilitar
de sistemas de defesa, no caso Defender, Microsoft Defender, em que se consegue ter a visibilidade e capacidade de detecção deste tipo de ataque, e outros existirão. No fundo, e a mensagem essencialmente, e tentando também aqui cumprir os timings que acabámos por ultrapassar com as dificuldades técnicas iniciais, os grandes takeaways desta minha apresentação são essencialmente os que estamos a ver. Por um lado, temos cada vez mais cyber experts, ou pessoas extremamente educadas e com conhecimento em ataques cibernéticos. Temos também, por outro lado, cada vez mais recursos disponíveis dos próprios dispositivos, capacidade computacional que cresceu imenso e possibilita, de facto, a qualquer um efetuar aqui ou ter a capacidade, eu li no outro dia, que passwords com 8 caracteres, existem umas placas gráficas que efetivamente permitem fazer a descoberta dessa palavra passe em menos de 1 hora. Portanto, estamos de facto numa fase em que as coisas estão, em termos de recursos, e não estou a falar propriamente de recursos patrocinados por estados governamentais, estou meramente a falar de qualquer indivíduo. Estamos numa fase em que existe conhecimento, existe forma de adquirir conhecimento, existe forma fácil de efetuar ou efetivar ataques, em que soluções como EDR são realmente bastante importantes, de um ponto de vista de visibilidade, de um ponto de vista de conhecimento de contexto de execução, de um ponto de vista de capacidade de remediação. Serviços de threat hunting são necessários porque as coisas evolvem todos os dias, são utilizados processos legítimos com contextos maliciosos que de facto não conseguem ser de forma automática ou automatizada, simplesmente detectáveis. O processo de threat hunting é um processo realmente proativo, okay? Difere neste sentido daquilo que estamos habituados quando falamos em detecção de ameaças, que é tipicamente reativo, que tipicamente detecta aquilo que já conheço, tipicamente detecta aquilo que se comporta de alguma forma como o que eu já conheço, ou detecta aquilo que eu já conheço como sendo, e quando eu digo conhecer não é simplesmente um MD5, um hash file de um fecheiro, mas sim o comportamento, a sequência comportamental de determinado processo, que até pode ser legítimo. Faz a diferença efetivamente, é desta forma que se faz evoluir também a nossa capacidade de detecção, a nossa capacidade de visualização, capacidade de resposta e também de obrigatoriedade de reputação de qualquer tipo de data breach. Portanto, visibilidade é de facto aqui um fator extremamente importante e que é essencial para que todo e qualquer cliente que queira evoluir a sua política de segurança, fazer a sua evolução em termos de maturidade de cibersegurança. Estarei à vossa disposição para responder qualquer questões. Diogo.pat@watchguard.com. Muito obrigado e peço imensa desculpa mais uma vez por este atraso em termos que ocorreu no início da sessão. O resto, uma boa tarde.